Nós continuaremos o nosso estudo a respeito de Sansão. So we can go to the next verses, please. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Sorry, back please. It says about this baby boy Samson Diz a respeito deste jovem menino Sansão, that he would be a Nazirite, que ele seria um nazireu, who were a special type of people, que era um tipo especial de pessoa, who were separate and dedicated to God. que eram pessoas consagradas e separadas para Deus. But what's interesting here is Mas o que é interessante aqui it says from the womb é que diz que desde o ventre until the day of his death. até o dia da morte dele. In other words, Em outras palavras, he could not choose not to be separate, ele não poderia escolher não ser separado. and neither can a Christian. E tão pouco pode um cristão escolher isso. From the moment you were born again, Do momento que tu nasceu de novo, you were separated from God, for God, tu foi separado para Deus. and you are separated until the day of your death. E tu foi separado até o dia da tua morte. You cannot walk away from God now. Tu não pode mais andar para longe de Deus You agora. can try, Tu pode tentar, but God will let His child know mas Deus fará com que os seus filhos saibam that they have been separated for Himself. que eles foram separados para Deus. Brother and sister, Irmãos e irmãs, don't bring sadness and misery into your life. não traga tristeza e miséria para a tua vida. Remember, Lembre-se, you are dedicated to God, tu foi separado para and Deus. you cannot walk away from that. E tu não pode tentar fugir disso. Your happiness lies Your happiness? a tua felicidade repousa in giving up yourself fully to God. em dar a ti mesmo por completo a Deus. Then you will know happiness E então tu conhecerá alegria and joy e felicidade and peace. e paz. Amen? Amém. But also this second part, could you, Laura, could you read out verse 8 again, please? Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. God had already sent an angel to Manoah's wife. Deus havia enviado um anjo para a mulher de Manoá. He had told her that Samson would be born, E o anjo falou a ela que Sansão iria nascer. but the lady's husband, Manoah, Mas o marido dessa senhora, Manoá, he wanted confirmation. ele queria uma confirmação. And there's a great lesson for every child of God here. E há uma grande lição para todo filho de Deus aqui. Recently, I heard of a Christian Recentemente eu ouvi a respeito de um cristão who made a great mistake que cometeu um grande erro, by making a huge decision tomando uma grande decisão based on a prophecy. baseado em uma profecia. Based on a prophecy. Baseado em uma profecia. Not from the Word of God, Não da palavra de Deus, but on a prophecy. mas por causa de uma profecia. Let me teach you. Deixe-me te ensinar algo. Let God teach you. Deixe Deus te ensinar algo. Prophecy Profecia is only to confirm what is written in the Word of é God. apenas para confirmar o que está escrito na palavra de Deus. The Word of God is our foundation. A palavra de Deus é a nossa base. You can stand on it. Você pode estar de pé nela. But prophecy Mas profecia must be tested. precisam ser testadas. Must be tested. Precisam ser testadas. And it can only be used E elas só podem ser usadas to confirm para confirmar what God has said. o que Deus disse
in His Word. na sua palavra. I'm going to ask you to just go to 1 Thessalonians chapter 5, please. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 5. And verses 20 and 21. E versículos 20 e 21. Versos 20 and 21. Yes, 20 and 21, please. Laura. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Okay, there's no English translation, but I believe what verse 20 says. Não tem a versão em inglês, mas eu acredito que o verso 20 diz. Thank God for these Portuguese lessons. Obrigado a Deus por essas aulas de português. It says, despise not prophesying. Diz, não desprezeis as profecias. Don't despise it. Não despreze as profecias. It's a gift. É um dom. But then the next verse says, Mas o próximo verso diz, test all things. teste todas as coisas. Test all things. Prove todas as coisas. Child of God, Filho de Deus, learn this lesson. aprenda esta lição. Spare yourself misery and suffering. Spare. Don't. Não se coloque em uma posição de miserabilidade e sofrimento. If somebody comes to you with a prophecy, Se alguém vem a ti com uma profecia, listen to what they say. escute o que ele diz. Sometimes the Spirit will say yes immediately, Algumas vezes o Espírito dirá sim imediatamente. but other times Mas outras vezes there's something strange. há algo estranho. And I would urge you E eu iria te aconselhar to test it. para testar. How do you do this? Como você faz isso? Bring it to the Word of God. Venha para a palavra de Deus. Say to your God, Diga ao teu Deus. God, if that prophecy is from you, Deus, se esta profecia vem de ti, then confirm it in your Word. então confirme-a na tua palavra. And if He doesn't confirm it, E se ela não confirmar, reject the prophecy. rejeite a profecia. God tells us, Deus fala a nós. test all things. Teste todas as coisas. Amen? Amém? Amen. Let's go back, please. Okay, and go to the next verses, please. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Amen. God has set you apart for Himself. Deus te separou para si mesmo. You are a Nazarite. Tu és Nazireu. Amen. Okay, let's go on, please. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. We're going back to testing. Nós voltamos ao assunto a respeito dos testes. Because the Word of God says the simple believe everything. Porque a palavra de Deus diz que o simples ou tolo acredita em todas as coisas. Every word. Em todas as palavras. Somebody says they're a prophet. Alguém diz a ele que é um profeta. Somebody says they're an apostle. Alguém diz que é um apóstolo. The simple person O simples ou o inexperiente will believe everything. acreditaria em tudo isso. It's the mark of a child. Essa é a marca de uma criança. They believe anything. Eles acreditam em qualquer coisa. But a grown person, Mas alguém já crescido, an adult, um adulto, will be careful. será cuidadoso. And God says the prudent will give thought E a palavra de Deus diz que o homem prudente vê bem onde to pisa. their steps. Ele cuida os seus passos. Brother, sister, learn this verse. Irmãos e irmãs, aprendam este verso. Don't believe everything you hear. Não acredite em tudo que tu ouve. Sadly, even in the Christian church, Infelizmente, na igreja cristã, test it teste by the Word of God, pela palavra de Deus. the balanced Word of God. A palavra de Deus que tem equilíbrio. Amen. Next verse, please. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amen. It says it's like a child Diz que é como uma criança, tossed around
levado para todos os lados. They are blown by every wind of doctrine. Eles são soprados por todos os ventos de doutrina. God's word stays the same for 2,000 years. A palavra de Deus diz o mesmo por 2000 anos. It doesn't change. Ela não muda. It's still the same. Ainda é a mesma. You can base your life upon it. Tu pode confiar a tua vida You nela. can stand upon it. Tu pode se entregar a ela. You can base your eternity upon it. Tu pode confiar a tua eternidade nela. It doesn't change. Porque ela não muda. Don't be like a little child, Não seja como uma criança, tossed around movido por todo lado, by different preachers por diferentes pastores, because they're pregadores, trying to get something from you. que estão tentando ter alguma coisa de ti. They're trying to make a profit out of you. Fazer dinheiro sobre. Eles estão tentando levantar dinheiro. Be careful, brother, sister. Seja cuidadoso, irmão. All of the epistles in the New Testament Todas as epístolas do Novo Testamento were written foram escritas to correct mistakes in the church. para corrigir os erros da igreja. Many of them were caused by false prophets, Muitos deles foram causados por falsos profetas, false apostles, falsos apóstolos, claiming authority, dizendo ter autoridade, but teaching things that were contrary to the Word of mas God. ensinando coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Be careful. Seja cuidadoso. Amen. Let's continue. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Samson had been used by God. Sansão havia sido usado por Deus. He had great strength. Ele tinha muita força. He had won many victories. Ele venceu muitas vezes batalhas. And the enemy wasn't happy. E o inimigo não estava feliz com And isso. the enemy wanted to get Samson. E o inimigo então queria agarrar a Sansão. And they wanted to know what was the secret of his great strength. E ele queria saber o segredo da grande força de Sansão. Okay, let's continue. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. The secret of Samson's great strength O segredo da grande força de Sansão was that he was dedicated to God. era que ele era separado para He Deus. was consecrated to God. Ele era consagrado a Deus. His hair was only a symbol. O cabelo dele era apenas um símbolo. It was a sign Era um sinal that he was dedicated to God. de que ele era separado para Deus. And God wants every Christian here tonight to know E Deus quer que todos os cristãos aqui nessa noite saibam that your only strength que a tua única força is in dedicating your life to God. está em separar a tua vida para Deus. Your dedication to God. A tua separação para Deus. Your commitment to God. A tua entrega a Deus. The fact that you are following Jesus Christ with all your heart. O fato de que você está seguindo a Jesus Cristo com todo o teu coração. That makes you strong. Isso te faz But forte. when you are not dedicated Mas to Him, quando tu não está dedicado a Deus, when you try to live a life apart from Him, quando tu tenta viver uma vida separado dele, you're as weak as anybody else. tu será então tão fraco quanto qualquer outro. And the enemy can get in E então o inimigo pode entrar and make a mess of your e life. fazer uma bagunça na tua vida. Young person, listen. Jovem, escute. God wants to warn you. Deus quer te avisar. You can make a mess of your Tu life pode fazer uma bagunça da tua vida by going away from God, saindo da presença de Deus, by going away from the church, saindo da igreja, by going away from the Word of God, saindo, deixando a palavra de Deus, by going away from prayer. deixando a oração. It's the secret
of your strength. Este é o segredo da tua força. Paul wrote to the Ephesians, Paulo escreveu aos Efésios. and he said, be strong in the Lord E ele disse, sejais fortes no Senhor. and in the power of his E might, no poder da sua força. because you're up against a great enemy. Porque tu enfrentará um grande inimigo. Your only hope A tua única esperança is to be totally dedicated to God. é estar totalmente dedicado, separado a Deus. Brother, sister, listen. Irmãos e irmãs, escutem. I've been a Christian for 35 Eu tenho years. sido um cristão por 35 anos. I've seen many Christians begin well, Eu tenho visto muitos cristãos começar bem, but sadly, mas infelizmente I've seen many go away eu tenho visto muitos se afastarem and make a mess of their e lives fazerem uma bagunça da vida deles and waste the years e perder os anos that could have been spent que poderiam ter sido passados serving the kingdom of God. servindo ao reino de Deus. Amen. Continue. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. She put him to sleep. Ela colocou ele para dormir. She got him to sleep. Ela colocou ele para dormir. That's the first sign. Este é o primeiro sinal. When Christians begin to fall asleep, Quando cristãos começam a cair no sono. it happens gradually, Isso começa gradualmente. slowly, Acontece devagar. because the devil is very clever. Porque o inimigo ele é muito astuto. It's little by little. É pouco a pouco. They begin to avoid the Word of God. Eles começam a se afastar da palavra de Deus. They begin to avoid prayer. Eles começam a se afastar da oração. They stop coming to the church. Eles param de vir à igreja. They begin to fall asleep. Eles começam então a cair no sono. And the devil waits for his moment E então o inimigo está ali esperando pelo momento dele. when your strength will finally leave you, Quando finalmente a tua força te deixar, as it left Samson. como deixou a Sansão. Next. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Samson was so used to victory, Sansão ele era tão acostumado à vitória. he thought he could never be defeated. Ele pensou que ele nunca poderia ser vencido. But the secret of his strength Mas o segredo da força dele was in his dedication to God. estava na sua dedicação a Deus. And now he had no strength. E agora ele não tinha mais The força. Lord's anointing was gone from him. A unção de Deus havia então saído da vida dele. The enemy doesn't miss an opportunity. O inimigo ele não perde uma sequer oportunidade. First, he puts out his eyes. Primeiro ele fura os olhos. Samson couldn't see anymore. Sansão não podia mais ver. Your spiritual sight will go. A tua visão espiritual então sairá. Then the enemy puts chains E então o inimigo ele põe correntes and brings him into slavery. e te traz até a escravidão. Jesus set you free, Jesus te liberta, that you should never be a slave again. mas tu nunca mais deve ser um escravo. Brother, sister, be careful. Irmãos e irmãs, sejam cuidadosos. Be careful. Sejam cuidadosos. Take this word. Pegue esta palavra, Meditate upon it. medite nela, Fear God. tema a Stay Deus, close to God. permaneça perto de Deus, Stay close to His church. permaneça perto da igreja dele. It's protection for you. Isso é proteção para ti. Amen. Amém? In verse 22, sorry, go back please, and Laura read it again. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. God is merciful. Deus é misericordioso. God is merciful. Deus é misericordioso. Because the enemy cut off his hair, Porque o inimigo cortou o cabelo de Sansão, but he couldn't take away the roots. mas não pôde arrancar as raízes.
And that's something the enemy cannot do. E é isto algo que o inimigo não pode fazer. Once you're a child of God, Uma vez que tu é um filho de Deus, you're a child of God forever. tu é um filho de Deus para sempre. And the roots were still there. E as raízes ainda estão lá. And after he had learned his lesson, E depois dele ter aprendido a sua lição, his hair began to grow again. o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Praise God. Glórias a Deus. God is merciful. Deus é misericordioso. God is merciful. Deus é misericordioso. Amen. And now coming to the conclusion, let's continue, please. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Deus Dagon e para festejar comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia, quando o puseram entre as colunas. Amen. Let's continue. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Okay, hold it. Samson was blind now. Sansão agora estava cego. He was in chains. Ele estava acorrentado. It says here the servant. E diz aqui que o servo. But the word can also be translated a boy. Mas a palavra também pode ser traduzida como um menino. A teenage boy. Jovem moço. And Samson needed somebody to guide him. E Sansão precisava que alguém o guiasse. Because God had a great purpose here. Porque Deus tinha um grande propósito. And he said, put my hands E ele disse: coloque as minhas mãos where I can get hold of the pillars of the enemy's temple. onde eu possa apalpar as colunas do templo do inimigo. Because I see in this Porque eu vejo nisso one of these great mysterious pictures of prayer. uma das grandes e misteriosas figuras da oração. God is almighty, Deus, ele é todo poderoso, but he uses us mas ele usa a nós to guide his hands para guiar as mãos dele in prayer. em oração. The strength is in God, A força está em Deus, but he touches us mas ele nos toca to put our hands para colocar as mãos dele in prayer, em oração, to fight. para batalhar. God is going to do something, Deus, ele fará algo, but he wants his people to pray. mas ele quer que o seu povo ore. Even though we're like little boys, Ainda que nós sejamos como pequenos moços and all the power is his, e todo o poder pertence a ele, but in prayer, mas em oração, God works through his people. Deus trabalha através do seu povo. Weak people, Povo fraco, God by his Spirit Deus pelo Espírito puts a burden on your heart, coloca então uma carga no teu and coração you put your hands, e ele coloca as tuas you mãos begin to pray e você começa a orar for something that God has put on your heart, por algo que Deus colocou no teu coração, because God is going to do something amazing. porque Deus fará algo maravilhoso. Amen. Amém? This little boy Este pequeno jovem took the mighty Samson's hands pegou as mãos fortes de Sansão and he put them on the pillars of the enemy's temple. e colocou nos pilares, nas colunas do templo do inimigo. It's a wonderful picture of prayer. Isso é uma figura maravilhosa da oração. Amen. Okay, verse 27. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Amen. Okay, verse 28, please. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. How merciful is our God. Quão misericordioso é o nosso Deus. Even though Samson had failed God, Ainda que Sansão havia traído a Deus, he says, Lord, ele disse: Senhor, remember me once again. lembre-se de mim uma vez mais. And is there somebody here? E há alguém aqui, You've been a Samson.
Você já foi um Sansão. You've been away from God. Você já esteve longe de Deus. Pray Samson's prayer. Faça a oração de Sansão. Even though you failed God, Ainda que tu tenha traído a Deus, even though you've sinned, ainda que tu tenha pecado, pray Samson's prayer. faça a oração de Sansão. God will give you back your spiritual strength. Deus te dará de volta a tua força espiritual. God will give you new life. Deus te dará uma nova vida. God will forgive your past. Deus perdoará o teu passado. His blood will wash you clean. E o sangue de Jesus irá te lavar. And He will restore your E ministry. Ele então restaurará o teu He ministério. will bring you back to that place where you were. Ele te trará de volta àquele lugar onde tu estava. His strength will come upon you. E porque a força virá sobre ti. And you will be back with God. E tu estarás de volta com Deus. How good is our God? Quão bom é o nosso Deus. How merciful He is. Quão misericordioso Ele é. Because God heard Samson's prayer. Porque Deus escutou a oração de And Sansão. God answered Samson's E prayer. Deus respondeu a oração de Sansão. Amen. Amém? Amém. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. You know, when Jesus was captured, Quando Jesus foi capturado, they blindfolded Him. They put blinds. eles o cegaram. He couldn't see, Ele não podia ver, like Samson. como Sansão. But when he died on the cross, Mas quando ele morreu na cruz, his two hands as suas duas mãos nailed to the cross, pregadas na cruz, he took the enemy's stronghold. ele então segurou as colunas do inimigo. And by his death, E pela sua morte, he brought the enemy's power down ele então trouxe o poder do inimigo abaixo. forever. Para sempre. What a victory. Que vitória! What a victory. Que vitória! Jesus took the pillars. Jesus pegou aqueles pilares. He died Ele morreu. and brought the enemy's stronghold down. E ele trouxe então a fortaleza do inimigo para baixo. Amen. Amém. Hallelujah. Our God is victorious. Nosso Deus é vitorioso. Our God is wonderful. Nosso Deus é Our maravilhoso. God is to be feared. Nosso Deus deve ser temido. Our God defeated Satan Nosso Deus derrotou a Satanás and all the enemy. e todo o inimigo. Amen. I just want finally to put up two verses, please. E agora os dois últimos versos. Colossians 2. Colossenses 2. Colossians chapter 2. It's not there. I'm giving it to you now. Sorry. Colossians 2. 14 and 15. Colossenses 2, 14. Okay. Laura, please. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Amen. In English it says he disarmed the powers and authorities. E diz que ele despojou os poderes e autoridades He made a public spectacle of them, e fez deles um espetáculo público, triumphing over them triunfando sobre eles by his cross. pela cruz. That's what Samson did. Foi isso o que Sansão fez. That's what Jesus did. Foi isso que Jesus fez. That gives us power in prayer. Isso nos dá poder em oração. It gives us power to live for God, Nos dá poder para viver para Deus. knowing our enemy was defeated. Sabendo que o nosso inimigo foi derrotado. All our enemies. Que todos os nossos inimigos foram. Jesus is victorious. Jesus é vitorioso. And Jesus lives in us. E Jesus vive em nós. And Jesus is in this church. E Jesus está nesta igreja. Amen. Let's worship our God. Vamos adorar.